Tempos desafiadores demandam pessoas desafiadas, líderes escolhidos por Deus, e nesse momento a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário, perspectivas, percepções do que estamos vivendo nesse momento aqui. Região sudeste do estado de São Paulo, privilégio. Vocês já me conhecem, estou aqui apenas matando a saudade com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse cenário diferente. São tempos bem diferentes, né? São tempos onde a gente vai enfrentando algumas expectativas, algumas coisas que acontecem, não acontecem, e nisso a igreja não para, aberta ou fechada, presencial, remota, a missão não parou não. E por isso vamos conversar com duas pessoas bem especiais aqui que vão apresentar para a gente, abrir um pouquinho do cenário, das suas reflexões nesse momento que estamos vivendo. Pastor Oliveiros, nosso pastor geral, nosso presidente aqui da região sudeste. Pastor, obrigado por me permitir aqui conversar um pouquinho com vocês. E eu já vou fazer uma pergunta que eu não lhe fiz em outros momentos, mas pastor, 2020 e 2021, quem diria? E a gente vem aqui e vê que a mão de Deus continua mais forte do que nunca. Região sudeste do estado de São Paulo, pastor, nessa pandemia que a gente não sabe para onde vai. Sabemos que está melhorando, mas e aí, pastor, qual que é a tua avaliação e expectativa de futuro? Pastor, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, né, pastor? Você está aqui no nosso novo estúdio aqui em São Bernardo do Campo. Parabéns aqui, viu? E muito obrigado. E depois você vai falar do nosso grande convidado que nós temos. Uma honra recebê-lo, receber você e esse que você vai apresentar daqui a pouco também. Que privilégio para nós aqui da Associação Paulista Sudeste. Pastor, olha, eu resumo o que tem acontecido o ano passado, esses quase 20 meses, né, de pandemia, uma palavra: gratidão a Deus. Olha. E outra palavra que eu colocaria aí junto com gratidão é aprendizado. Aprendizado. Pastor, neste período, né, citado, que todos nós estamos convivendo mundialmente e aqui no Brasil, o que nós temos, os motivos que nós temos para agradecer a Deus são vários, pastor. Por exemplo, quando começamos, eu me lembro muito bem, você se lembra, nós todos nos lembramos, as preocupações, a gente olhava para uma escuridão no túnel e não via luz no final do túnel, e aí o que vai acontecer agora, como é que nós vamos fazer, o que vai, né, o relatório que nós vamos ter, ou a realidade que vamos ter daqui a alguns meses. Lembra que a pandemia era projetada para, começou em março ali, né, meados de março, foi que a Organização Mundial de Saúde falou da pandemia. Então, nós pensávamos que iria até junho, julho, agosto, mais tardar setembro, vai adaptar e etc. e tal. Já faz 20 meses. Mas, pastor, Deus conduziu a sua igreja de maneira extraordinária. Eu posso falar aqui da nossa região, mas eu sei que não é apenas aqui nessa região sudeste do estado de São Paulo, não é apenas no estado de São Paulo, não é apenas no Brasil, nós temos testemunhos do mundo todo como Deus tem dirigido a sua igreja. Pastor, nós temos crescido para a honra e glória de nosso Deus em evangelismo, em novas ferramentas, novas abordagens, novos recursos, e alcançado muito mais pessoas do que o que alcançávamos antes da pandemia. Inclusive, do ponto de vista financeiro, Deus tem abençoado, Deus tem despertado, fortalecido a fidelidade da nossa irmandade. A igreja tem crescido. Nós aqui crescemos agora, esse ano até agora, cerca de 26% nas finanças. Na área de educação, que é também uma abordagem, um instrumento maravilhoso aqui na nossa região, nós temos crescido de maneira extraordinária. Inclusive, estamos começando o nosso 9º colégio aqui nessa região, na cidade, na grande metrópole, que você conhece muito bem, de Guarujá. Portanto, pastor, o futuro está nas mãos de Deus. Eu gosto sempre de lembrar. Deus não apenas conhece o futuro, Ele é o Senhor da história. É o Senhor da igreja, é o Senhor da nossa vida. O que tememos? Gratidão, já aprendemos, continuamos aprendendo. Que especial, pastor. Isso aí é o peso da devoção, da consagração, da dependência de Deus, da experiência. E, pastor, todos que estamos vivendo nesse momento, esse desafio da pandemia, dessa pós-pandemia, que vai continuar por muito tempo, joelhos dobrados e gratidão no coração. É isso mesmo, pastor. Inspiração, isso pastor. mesmo. Isso é bom demais. E a gente conversa aqui na região sudeste do estado de São Paulo e vamos ampliar um pouquinho para toda a América do Sul, para você compreender um pouquinho o privilégio de a gente fazer essa gravação aqui. A internet nos leva para tantos lugares inalcançáveis. Bom, a gente tem aqui toda uma estrutura nessa região. Mas agora pensa um pouquinho maior quando você coloca no jogo
Equador, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil. Tudo junto. Pensando em pandemia, pensando em comunicação, pensando em desafios, pensando nesse novo, que eu digo novo anormal, porque normal não vai ser nunca mais, não adianta, a gente vai se acostumando, mas nada vai ser igual como era. Recentemente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para toda a América do Sul, escolheu uma pessoa muito especial, um amigo, um querido, talentoso pastor, que está respondendo pela comunicação na América do Sul. E ele é o pastor Jorge Ramponer, que está aqui, meu amigo. Pastor Jorge vem de um tempo especial, né, pastor? De TV Novo Tempo, TV Nuevo Tempo, ali junto à direção da televisão. E agora faz poucos dias, e que privilégio. Eu acho, se não puder, quase que a primeira entrevista que estamos fazendo aqui com o pastor Jorge, como diretor de comunicação. E, meu amigo, São Paulo está há alguns dias, já morava aqui em São Paulo, mas agora você está conhecendo essa região de São Paulo na linha de frente da igreja. E aqui é a região sudeste do estado de São Paulo. Já me diz, Jorge, tua primeira impressão, como é que está sendo? Tudo na paz? Tudo na paz, pastor Odailson, uma alegria estar aqui contigo, conversando um pouco. Pastor Oliveiros, obrigado por receber a gente também aqui. Uma honra, pastor, uma honra, muito obrigado. De verdade, um privilégio. E, pastor Odailson, estou feliz de ver o trabalho que está fazendo o time da comunicação da igreja, pastor, parabéns. E parabéns, pastor Odailson, também, porque o que está acontecendo em todo o estado de São Paulo, na tua liderança com a comunicação, está chegando a cada igreja no estado de São Paulo. E isso é uma bênção, pastor. A minha primeira impressão com essa visita aqui, eu digo, estou revisitando o estado de São Paulo, né? Porque foram quase 9 anos morando aqui perto, mas eu não conhecia muitas das realidades e das bênçãos de Deus na igreja. Então, a minha primeira impressão, pastor, é sentir gratidão de ver uma igreja que mesmo na pandemia, numa pandemia desafiadora, a igreja não parou. Uma igreja que continua crescendo, com desafios, mas uma igreja que continua crescendo. Então, estou me sentindo um privilegiado de ver como Deus está fazendo milagres nesta região, em todo o estado de São Paulo. É especial, pastor. Muito bom. Por isso, obrigado, pastor, por trazer hoje aqui um privilégio nosso, uma das primeiras visitas do nosso novo líder de comunicação para a América do Sul, uma das primeiras visitas oficiais, ele vir aqui ao nosso campo, aqui na ápice, como nós chamamos aqui, viu, pastor? Ápice. Pastor, e é isso mesmo, pastor. O pastor Odailson, logicamente, todos nós, né, todos os telespectadores, todos que estão assistindo, conhecem muito bem o pastor Odailson. É um orientador, um entusiasta, cuida também da área aqui em todo o estado de São Paulo, da área de liberdade religiosa, e está sempre conosco aqui, nos ensinando, nos instruindo. O seu know-how extraordinário de ministério e de comunicador é uma benção. Mas, pastor, nós aqui temos a alegria também de olhar para você, pastor Ramponer, e também o pastor Odailson, como também ex-líderes da Novo Tempo. Você ainda, porque a divisão, você na sua função, o Novo Tempo está dentro do guarda-chuva, né? Tanto a Novo Tempo, que é o canal brasileiro, né, pastor, quanto a Nuevo Tempo, os demais países da América do Sul estão sob esta liderança da divisão. Mas o aprendizado é muito grande. E a gratidão, pastor, a gratidão pelo que vocês fazem na comunicação, pela Novo Tempo, pela Nuevo Tempo, que hoje tem alcançado milhões de pessoas aqui no Brasil, quase já cerca de 200 milhões de pessoas alcançadas. E é uma alegria para nós fazer a nossa parte aqui, né? Ser fielmente a parte que nos corresponde aqui. E obrigado, pastor Odailson, uma vez mais, por trazer o pastor Jorge aqui conosco, uma das primeiras visitas no nosso campo. Fazendo uma justa menção de gratidão, né, pastor, ao nosso amigo pastor Cláudio, que deveria estar sentado aqui, me concedeu o privilégio de falar com você, mas está por ali esse grande Cláudio, pastor Cláudio Leal, que responde pela área de comunicação, também aqui pastor, diretamente na ápice, mas esse é o momento para a gente conversar sobre essa perspectiva, né, pastor? Então, claro, pastor Jorge, tudo é muito novo nesse momento, a gente sabe disso, mas você está há um bom tempo no Brasil, eu creio que você pode estar sentindo assim aquele frio na barriga do chamado da responsabilidade, mas aquele incômodo positivo daquilo que você vê que precisa imediatamente ser assim, ser observado com carinho nesse momento de pandemia, né? Não comparando trabalhos, não comparando projetos, mas assim, o que você tem sentido hoje, pastor, aqui nesses primeiros momentos
de uma igreja que não parou. Então não vamos discutir se a igreja parou ou não parou, que já faz 10, 20 meses que a gente vê que Deus abençoou as igrejas, abençoou nossas escolas, abençoou a nossa questão financeira, abençoou nossa estrutura, pastor, bênção de Deus. Nossos hospitais, pastor. Na área de saúde, pelo como, né, pastor, o que os hospitais adventistas, o Centro de Vida Saudável aqui do Estado de São Paulo, a bênção que tem sido, não só na vida da igreja, mas principalmente cumprimento da missão, atendendo aqui milhares de pessoas, principalmente nessa época de pandemia. Pastor, a estrutura para a crise, a estrutura que Deus permitiu que fosse feita para enfrentar a crise. Né? E aí, nesse cenário de comunicação, pastor Jorge, o que pastor Odailson, eu acho assim, uma das coisas que nós precisamos agradecer a Deus é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus foi preparando os caminhos para que nós conseguíssemos transitar dentro de uma pandemia. Antes de responder a pergunta, eu preciso fazer um histórico também. Porque Deus preparou uma igreja, Deus preparou os hospitais, Deus preparou a área educativa, através desse preparo, ou pré-preparo, né? Através da educação virtual. Deus preparou um novo tempo, que chegou também uma TV, uma rádio, uma internet, para, nesse momento do pior da pandemia, a igreja continuar sendo cuidada. Mas tem algumas coisas muito interessantes, pastor. Deus foi levantando pastores digitais com o tempo. Pessoas que, quando chegou a pandemia, estavam preparadas para pregar através de um púlpito digital. E nós vimos milagres de pastores acompanhando a igreja, visitando a igreja, tendo momentos de oração, pequenos grupos. E a igreja se reformulou rapidamente, se adaptou, e a igreja continuou sendo cuidada. Pastor, tinha sido lançado um aplicativo antes da pandemia, o 7Me. Para quê? Para que a igreja continuasse sendo fiel nas finanças também. Então, primeira avaliação, Deus preparou a igreja para os momentos de pandemia. Claro, ninguém imaginava que seria desse jeito, mas a igreja estava sendo preparada na educação, na comunicação, no evangelismo digital, levantando evangelistas digitais em diferentes partes da América do Sul. Então a igreja estava preparada. Agora, uma segunda leitura, pastor, e aí vem respondendo a tua pergunta do desafio especificamente. O grande desafio hoje que eu acho que nós temos é justamente transitar em uma igreja em formato híbrido. Ou seja, nós vamos continuar pregando o evangelho através de reuniões virtuais em alguns lugares, mas o grande desafio é como nós vamos continuar pregando na metodologia evangelística digital que nós estamos tendo, com cultos online, com visitas pastorais online, mas ao mesmo tempo trazendo novamente nos lugares onde nós conseguimos a igreja dentro da igreja, dentro do templo especificamente. Você mencionou uma coisa interessante, pastor, as igrejas fechamos templos, mas a igreja não fechou. E isso aqui é uma coisa importantíssima. Templos estarão reabrindo, mas nós entendimos também que agora nós temos um público que está vivenciando uma igreja híbrida. Então o grande desafio é a igreja tem que se reunir novamente, porque as pessoas precisam de pessoas, gente precisa de gente. E nós estamos percebendo, pastor, o grande desafio que empresas e igrejas estão sentindo hoje, de pessoas que estão isoladas por causa de quarentenas, de isolamento social, e que precisam de se reunir. Mas muitas pessoas também que gostaram do formato de estar em casa assistindo um culto. Então, uma das coisas que nós precisamos pensar justamente, através da comunicação, é como a gente faz para continuar pregando o evangelho na parte digital, mas ao mesmo tempo suprindo as necessidades emocionais de relacionamento que os membros da igreja têm. Então eu acho que transitar por esse novo anormal, a palavra que você expressou, é um dos grandes desafios que nós temos. E a comunicação está cumprindo um papel fundamental, né? Através da internet, através dos veículos de comunicação, mas internet especificamente. E eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é continuar treinando a igreja para utilizar cada vez melhor
todas as ferramentas que a internet está fornecendo para nós pregarmos a mais pessoas, atingindo diferentes lugares, né? É isso, gente. Gratidão, pastor, confiança, igreja híbrida, treinamento, acolhimento, aconchego, abraço. Tem muita coisa vindo por aí, e esse aqui é um papo rápido, internet, ninguém tem muita paciência, mas queria já perguntar para vocês daqui para frente. Pastor Oliveiros, coração desse pai de tantos filhos, desse conselheiro de tantas ovelhas, desse líder de tanto batalhão, o que o senhor mais espera nesses próximos momentos, pastor? Se voltar a terceira onda, quinta onda, terceira, quinta, 10ª vacina, a gente não sabe o futuro. Se é uma coisa que resume esses períodos aí, esse período de 20 meses, é a palavra incerteza, né? Isso aí é a palavra que resume a pandemia, não é nada mais do que incerteza. A gente fala uma coisa, daqui uma semana pode estar mudando tudo, e essa instabilidade gera uma incerteza que só de joelhos dobrados para a gente confiar na graça que o senhor comentou. Mas em meio à incerteza, o que o senhor mais espera da igreja, pastor, na região sudeste de São Paulo, nesse momento que vai vir por aí? Pastor, envolvimento, Boa. Consagração, plena entrega individual, familiar, coletiva, eu digo, congregacional, da igreja como um todo também a Deus. Não existe segredo, pastor. Nós enfrentamos a primeira grande crise da nossa vida, mas várias gerações passadas enfrentaram crises extraordinárias e não tiveram os recursos que nós temos. Por exemplo, a vacina. A gente fala da vacina, etc. e tal. Demora 10 anos, 15 anos, não sei o que, para fazer a vacina. O mundo está diferente. A ciência é um dom de Deus e hoje nós temos muitos de nós nos sentimos, pelo menos emocionalmente, mais protegidos. Não sei se fisicamente, não sou médico, nós não somos da área de saúde, mas a gente sente. Mas, pastor, do ponto de vista da igreja, do nosso ponto de vista como mensageiros do Evangelho eterno, quando nós pensamos no Evangelho que está sendo pregado hoje, o Evangelho baseado principalmente em Apocalipse, capítulo 14, ali fala de comunicação, são 3 anjos voando pelo meio do céu, levando o Evangelho, tendo um Evangelho eterno para proclamar a todos os quadrantes do planeta, todos os povos, tribos, línguas e nação. Pastor, então, esta mensagem do Evangelho, ela vai alcançar todas as pessoas. Eu até costumo brincar assim, comigo ou semigo, então que seja comigo, porque Deus nos chamou a mim, Deus nos chamou. Então, pastor, o que eu espero, e aquilo pelo qual eu oro, aquilo que eu coloco também a minha influência, a minha palavra, o meu apelo aos meus colegas de ministério, aos pastores, aos nossos líderes, aqui a gente fala para anciãos de igreja. Agora a igreja vai ter anciãs também, né? Nós vamos ter as anciãs, mas mesmo antes das meninas, das esposas aí, das mulheres serem anciãs de igreja, o envolvimento da mulher na igreja é extraordinário. Pastores, nós temos aí cerca de 58% da nossa população aqui na região sudeste de São Paulo, composta por mulheres. Isto é normal em todos os lugares do Brasil e em outros lugares também. Mas então, pastor, envolvimento, plena confiança em Deus. Nós temos uma citação clássica, né, de uma das pioneiras da Igreja Adventista, que é a mulher, a Ellen White. Ela diz o seguinte: nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que Deus nos tem dirigido e as lições que nos ministrou no passado. Então vamos pensar nesse passado dos últimos 20 meses. Eu tenho um passado mais longo do que o de vocês, do que a maioria dos que estão assistindo. A maioria dos que estão assistindo. Mas vamos pensar nesses 20 meses, pastor, esse passado recente, quanto aprendizado. Eu, que sou de uma geração, eu nasci na década de 50, então eu sou de uma geração que nunca imaginei que poderia usar os recursos que eu uso hoje. Deus dá essa habilidade para todos nós. É aproveitar isso, pastor, e levar isto para a vida diária, para a família, e nos envolvermos, usando todos os recursos que nós temos. Hoje você pega aí um smartphone, você pega um tablet, você pega um computador, enfim, todo mundo hoje tem um instrumento, uma ferramenta, eu vou dizer assim, milagrosa na mão, para alcançar quantas pessoas você quiser. Eu tenho pessoas aqui, pastores, pastor Rampona, pastor Odé, tenho várias pessoas, mas tem um especialmente que eu estou pensando. Todos os dias ele manda uma mensagem de 5 minutos, 3 minutos, pessoal,
para 200 pessoas todos os dias. Como é que nós faríamos para pregar para 200 pessoas, juntar 200 pessoas no lugar? Então, pastor, é continuar nessa plena confiança em Deus e comprometimento, consagração. Você começou bem, pastor, como sempre, né? Mas você citou no início, joelhos no chão. A mensagem é de Deus, a missão é de Deus. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e os frutos virão porque os frutos vêm de Deus. Né? Bom, pastor, essa é a ápice, né? Nas mãos de Deus, pastor. Essa é a igreja, né, pastor? Essa é a igreja e eu acho bonito isso, pastor, e aqui com toda a humildade, mas também responsabilidade de reconhecer a visão do líder aqui, a sua visão de partilha, de legado e de experiência que carrega aqui uma impaciência de entrega na missão, e por isso esse campo é uma grande bênção. Aqui fica a nossa gratidão também, né, pastor? Aqui como região do estado de São Paulo, a gente só vê as bênçãos e tantos líderes departamentais, as igrejas, os pastores. Então, o reconhecimento a todos esses que estão envolvidos aqui. Né? Nossa gratidão a Deus, a Irmandade, né, pastor? Os líderes, irmãos, irmãs, jovens, juvenis, Clube dos Bravadores, todas as áreas da igreja, a nossa gratidão, e louvamos a Deus pela maneira como tem conduzido e como vai nos conduzir. Claro. E de uma parte de um estado para 8 países e um continente, pastor Jorge, teu maior sonho de impaciência nesse momento, pensando em todas essas diferentes frentes que vamos ter de desafios, mas com o mesmo Deus que nos deixa em paz para confiar. Né? Pastor, eu acho que eu me uno às palavras do pastor Oliveiros, né? O nosso grande desafio, pastor, é ter uma igreja envolvida no reavivamento espiritual, estudo da palavra e pregação do evangelho. Jesus tem que voltar na nossa geração. Este mundo não dá para muito mais. E a gente está cansado de dor, sofrimento, despedidas, né? Então, o nosso apelo para a igreja, para os irmãos em diferentes lugares, é justamente esse. Se prepare para a vinda de Jesus, prepare outras pessoas, mas o mais importante, prepare a sua família, porque realmente Jesus está vindo a buscar a gente junto com a nossa família, todos nós. Então acho que esse é o grande desafio, pastor, estar trabalhando, acelerando as coisas, fazendo tudo da nossa parte para estarmos consagrados, abraçados a Jesus, para abraçar Ele pela eternidade, né? Pela eternidade. É o que importa. Obrigado, gente. Internet assim, se você curtiu essa entrevista, esse bate-papo, aproveite e compartilha com alguém aí esse link. Parabéns à Ápice por essa iniciativa de comunicação. Isso aqui é um conteúdo para ser espalhado aí para todos os nossos amigos, porque sobretudo você viu aqui mensagem de conforto, de esperança, de paz, de tranquilidade. No meio da incerteza, a promessa. E que Deus abençoe você de coração e que a Ápice continue mais do que nunca no ápice das bênçãos de Deus. É isso que importa e é para o céu que a gente vai. Um abraço.